Boa noite. A gente está agora a primeira etapa das entrevistas que a gente está fazendo. O primeiro entrevistado que a gente está trazendo é Vitor. Vitor, ele é bacharel em Física pela UFCG no ano de 2019. Teve sua experiência na formação em matéria condensada. Dentro da graduação, ele desenvolveu pesquisas junto ao Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste, CertBio, e no Laboratório de Espectroscopia da UAF. E atualmente ele está no mestrado da UFCG, em parceria com o CNPEM, no Laboratório Nacional de Luz Síncreto, o LNLS. E uma curiosidade é que ele integra a equipe da linha de luz do IP Sirius, lá em Campinas. É isso, né, Vitor? Boa noite. Isso. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo. A primeira pergunta que a gente tinha que trazer é, como você decidiu que iria cursar física? Como foi essa trajetória até você escolher o curso? A princípio, era mais por curiosidade, né? Bastante curioso, assim, nessa questão de ciências em geral. E eu tinha uma dúvida, assim, entre fazer alguma engenharia ou se eu seguia, por exemplo, fazendo matemática ou física, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fiz um semestre de engenharia, não me senti muito bem confortável, assim, com o curso. E aí depois eu quis arriscar pela física, né? Tô ligado. Dentro da UFCG mesmo. E aí eu me identifiquei, Mas, assim, isso, na UFCG. Aí eu gostei bastante, assim, do pessoal, a interação com os professores, né, que é uma coisa que na UFCG é bastante boa, assim, forte, né, você está sempre em contato com os professores, então você sempre pode conversar sobre perspectivas de futuro, assim, e até sobre ciência de uma forma mais próxima, mais aberta. E eu acho que isso aí foi um dos diferenciais, assim, que me fez, né, ficar na física, por exemplo. Então, juntou tudo isso, né? É bastante curioso, assim, sabe? Meu pai, o trabalho do meu pai, essa questão de estar sempre com a mão na massa, sabe? De, por exemplo, a relação com fazer física experimental e tal, a proximidade com os professores aí na UFCG. Então, e tudo isso aí foi que me despertou, assim, a vontade de fazer física e continuar, né? No curso, porque no começo você não sabe muito bem o que está acontecendo. Primeiro e segundo semestre você fica meio assim deslocalizado dentro daquele pessoal da engenharia, sabe? Você vai para uma turma com 60 engenheiros, só tem você e outro amigo de física. Então fica uma coisa meio, você fica meio perdido no começo, né? Mas depois você vai se acertando devagarzinho. A perseverança é o que faz você ficar mesmo. então, mas tipo, tu teve alguma dificuldade em questão da graduação, alguma disciplina que tu pagou? E se tu tiver, é bom tu, assim, tu poder se expressar aí, né? Não é um curso fácil, né? Física não é fácil, não. Você tem que acho que a palavra é essa mesmo, né? Perseverar bastante, tem que acreditar muito. Mas, assim, as disciplinas em geral, todas são agradáveis, sabe? Mas sempre tem uma que você tem dificuldade, né? Por exemplo, eu tive uma dificuldade muito grande com mecânica clássica 2, por exemplo. Então, foi uma disciplina que eu não me saí muito bem, sabe? Por exemplo. E tiveram outras também, né? Tipo, disciplinas no básico, logo no primeiro semestre, assim, você pena um pouquinho para se encaixar, né? Por exemplo, os cálculos no começo, vetorial, aquela coisa toda, é bem diferente do que você está acostumado na escola, por exemplo. E aí até você pegar a manha da coisa, pegar a dinâmica da coisa, leva um tempo. E, por exemplo, eu lembro que equações diferenciais eu também não achava uma disciplina muito legal, sabe? Achava um negócio meio chato, só matemática demais, e assim, aplicação, sabe? Depois, quando o tempo passa, você começa a perceber que tudo aquilo ali tem um certo fundamento, um certo sentido. Por exemplo, quando você chega lá em eletromagnetismo,
em mecânica quântica, aí você começa vendo que, é por isso que eu estudei aquilo, sabe? Mas é meio que isso, assim. As disciplinas que eu mais não gostei, acho que foi essa, a mecânica clássica 2. A um também, mas a um ainda vai, mas a 2, cara, é complicado. Tem história, a clássica. Tem história. Tem história, tem muita história. Entre outras também, né? Todas as disciplinas são bem puxadas, assim. Você tem que ir devagarzinho, né? Isso. Não A tem gente, nada fácil, não. a gente citou alguns programas de iniciação científica que você realizou e tal. Como tu acha, assim, que, tipo, esses programas influenciaram na tua formação na tua formação dentro da graduação, para tu conseguir chegar onde tu chegou na pós? Assim, que peso tu dá a esses programas realizados dentro da universidade? Eu acho que foi fundamental. Foi uma importância bem grande, assim, no sentido de que, por exemplo, se você fica, por exemplo, muito na teoria, né, eu digo assim, de só fazer disciplina e tal, sabe, sem procurar algo que você se identifique, por exemplo, na física. O cara gosta de cosmologia, então já vai tendo uma noção ali, sabe, mesmo que seja na graduação mesmo, nos primeiros períodos, por exemplo. Se você gosta de matéria condensada, de física experimental, já vai tendo um contato, sabe? Já é muito bom para você perceber o que você, se você se encaixa ou não naquilo, sabe? Se você acha que você se encontra com aquilo ali ou não. Então, assim, a princípio, eu lembro que eu tinha uma amiga de curso, de Vânia, Emily, e, e a gente, logo nos primeiros semestres, a gente saía batendo na sala dos professores, sabe? Professor, o que é que o senhor faz? O senhor trabalha com o quê? A gente é novato aqui, é fera, a gente está querendo saber o que é que você faz, para a gente poder ter um contato. Se tem algum trabalho aí, assim, para a gente dar uma lida, ver se a gente se identifica e tal. E foi meio que assim que a gente foi se encontrando. Ela preferiu a parte de física de partículas, né, na época. Ela fez a iniciação dela na física de partículas e eu acompanhei um pouco, mas eu não gostei muito. E aí depois eu já sabia o que eu queria, sabe? Eu era física experimental, mas na época eu não tinha um laboratório assim disponível. As máquinas estavam tudo sem funcionar, por exemplo. A fotoacústica na época estava quebrada. E aí eu fiquei tipo indo com ela nos encontros de física de partículas, um negócio bem teórico assim. E eu percebi que eu não me encontrava muito. Aí depois apareceu essa oportunidade, né, de ir para o CertBio e também fazer coisas aí no laboratório de espectroscopia fotoacústica da UAF. E aí foi bem bom, assim, porque eu pude ter contato, sabe, com o que, por exemplo, um físico experimental faz no dia a dia, sabe? Porque a gente estuda disciplinas e tudo mais. É muito bom, dá muita bagagem pra gente, mas eu sentia falta, assim, sabe, da realidade. Mas eu não vou só estudar disciplina o resto da vida e mais nada. Eu tenho que saber fazer uma coisa diferente, sabe? Por exemplo, eu vou ter que trabalhar com alguma coisa. E o que é? Então eu pensava nessas perguntas assim que se passavam na minha cabeça. E a forma mais prática que eu tinha de responder era, tipo, correr atrás, assim, sabe? E aí eu me envolvi com coisas totalmente diferentes, assim, que não tem, a princípio não tem muito a ver com física, mas no fundo tinha. E essa experiência que eu fui adquirindo, assim, com iniciação científica de pouquinho, foi muito boa, me deu uma bagagem muito boa. É sempre difícil, sabe, o desafio que vem, quando você acaba o curso, ter que fazer um mestrado, isso é um desafio. Você acaba um mestrado, ter que fazer um doutorado, é outro desafio. É sempre um desafio, né? Mas, por exemplo, se você já vem se preparando, assim, desde o começo e tal, por exemplo, com iniciação científica, numa coisa que você gosta, ou se você, por exemplo, já teve experiências diferentes, sabe, para poder sentir mesmo assim o que é física e o que você gosta e tal. Então, é um diferencial, assim, positivo, sabe? É uma coisa que agrada bastante.
Eu acho que tá mudo o microfone. Felipe, tá mutado. Então, interessante, velho. Mas, tipo, assim, tu tem algum direcionamento, tu teve algum direcionamento para tu fazer pós-graduação ou alguma influência que tenha te influenciado muito a fazer a pós-graduação em física e não em outra coisa? Por você fazer bacharelado, né, por exemplo, se tu só se forma bacharel em física, não tem muito o que tu fazer depois, sabe? Tu fica meio sem opção. Então, tu tem que fazer uma pós, né, de todo jeito. É meio que um dever teu se tu quer continuar na física e tal. Então, eu meio que já tinha essa ideia, né? Vou ter que fazer um mestrado, vou ter que fazer um doutorado. Eu tinha essa ideia, assim. E na questão de, por estar fazendo iniciação científica, né, você meio que está sempre voltado para pesquisa, sabe, para essa parte mais acadêmica da coisa. Então, também nesses processos assim, você vê pessoas que estão fazendo mestrado, vê pessoas que estão fazendo doutorado, tem contato com isso. Então, você sempre fica orientado, né, tipo, pelo menos tem uma visão assim, vou ter que fazer algo nesse sentido, por exemplo. Mas na minha iniciação científica, né, que eu fiz com o Rodrigo, daí do laboratório de fotoacústica, fiz com o Rodrigo Lima. E aí, foi um cara assim que, ele e o professor Suassuna, né, que também é do laboratório de espectroscopia, foram pessoas assim na física que me estimulavam bastante, sabe? Por exemplo, seguir fazendo essa pós-graduação, por exemplo. Você tem que fazer um mestrado. É bom para você porque você vai ter outras oportunidades no futuro, sabe? Sempre tinha esse direcionamento, assim, esses aconselhamentos. É uma coisa que é comum, eu acredito. Eu falo por mim, assim, mas eu acredito que é uma coisa que acontece também em qualquer outra iniciação científica, de o orientador, ele não só te orientar, tipo, na questão de ciência, sabe? Só fazer o trabalho científico, mas também rola muitas outras conversas, assim, por fora da orientação, até pessoal também. E no laboratório lá do CertBio, quando eu fui para lá ser analista, né? Eu não fazia IC no começo. Então lá eu só operava um microscópio e um espectrômetro que tinha lá. Mas aí o pessoal via que eu entendia a física por trás da coisa, e aí dizia, você vai fazer um mestrado, né, nisso aí, você tem que botar para frente, porque você entende a técnica, ensina a gente e tal. Então sempre tinha essas coisas, e aí o professor Marcos Vinícius, que é o diretor do CertBio, foi um cara que também me direcionou bastante, assim, sabe, em relação a fazer uma pós-graduação e tal. E por eles eu fui indicado aí para o LNLS, né, fazer um mestrado lá, que é onde eu estou agora. Então, assim, tudo isso vem de iniciação científica, sabe? Eu acredito que é uma coisa que é um diferencial, assim, para quem é graduando em física, fazer iniciação científica vale a pena, compensa depois, sabe? Isso. Já deu para que uma das perguntas era ver como tu se montou para ir para pós-graduação, mas dá para analisar pela tua fala, né? Que a iniciação científica foi o ponto crucial e tal, de tu ter conseguido. O que a gente também tem a dúvida é, porque tu és de fora, tu comentaste que era de Pernambuco, Campina Grande é uma cidade que é relativamente tranquila de você sobreviver como estudante, assim, com dinheiro e tal. Tu foi para São Paulo e como foi lá a questão de ficar por lá, recebendo uma bolsa, se é tão tranquilo como é em Campina? Às vezes é uma dúvida que muitos alunos apontam, de tipo, você vai para uma cidade bem maior, um estado que as coisas costumam ser mais caras, e como é que fica a questão aluguel, tudo mais, né? Então, né, quando eu estava na graduação,
Aí em Campina Grande eu morava com outro irmão meu, então praticamente a despesa assim era dupla, né? E em relação a isso, os meus pais sempre contribuíam para a gente estudar, só estudar, sabe? Então era uma coisa que acontecia assim na graduação. E Campina Grande é bom porque, por exemplo, tem um curso bom, é um polo tecnológico muito forte, você tem muito contato assim com um professor, essa coisa que eu já meio que comentei antes, né? E também a cidade não é tão cara de você viver, sabe? Por exemplo, em comparação, eu acho que com Recife, não dá. Você faz um curso, eu acho que tão bom igual, por exemplo, por conta desses fatores que eu citei. Claro que a graduação em Recife é diferente, né? Mas a grade é um pouco parecida. Mas em Recife a questão de custo de vida é bem mais caro, né? Então, por exemplo, Campina Grande é um diferencial também nesse sentido. E quando eu fui para Campinas fazer o mestrado lá, começar o mestrado, né? Antes de eu ir para de vez morar lá esse ano, eu fiz uma parte do mestrado aí, estou fazendo, né, ainda. O primeiro ano do mestrado eu fiz aí em Campina Grande, que é onde eu paguei as disciplinas. E durante esse ano que eu estava só fazendo disciplinas, ocorreu um evento lá em São Paulo, foi a Escola Brasileira de Síncronton, que eu fui selecionado para participar, né? Então foram 2 semanas de evento e aí o meu orientador de mestrado, ele me chamou para passar mais uma semana lá. Tenho vontade de instalar aqui, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tranquilo. Minha internet se Eu conectou anotei, no quarto aqui, no outro canto. Sim, mas a tinha gente tá anotado falando do aqui, quê? tu parasse na parte que tu tava falando que, tipo, quando tu fosse para o congresso, foi o simpósio, aí 2 semanas, tu ia ficar uma semana e te convidaram para passar 2 semanas. Isso, aí eu fiz, o evento era uma escola, eu passei 2 semanas, né, tendo aula sobre técnicas de síncrono, essas coisas. E a terceira semana eu fui, tipo, meio que colocar a mão na massa, né? Eu fui fazer as minhas amostras, que eu ia trabalhar no mestrado. E aí, no meio tempo, eu dei uma rodada pela cidade, assim, né? É uma coisa meio que é inevitável isso, você tem que procurar lugar e tal. Então, assim, dependendo do lugar que você vai, por exemplo, eu nunca tinha ido em São Paulo, então, em Campinas principalmente. Então, é bem difícil no começo, sabe? Você tem que meio que ir com calma, assim, com cautela para não cair em armadilha, essas coisas. Mas em relação ao custo de vida lá em Campinas, com a bolsa de mestrado, né, que é 1.500, tipo, eu procurei, assim, na faixa de uns 4 a 5 dias num apartamento para ficar e tal. Então, dá para viver, sabe? Dá para ficar tranquilo. E aí você vai ter que ver também, são questões assim mais de vantagens que você tem, dependendo do lugar que você está, né? Por exemplo, lá no laboratório relacionado ao síncrono, eu tenho direito a uma refeição, por exemplo, ou almoço ou a janta. Então já dá uma economizada, sabe? Já dá para você ficar melhor. Se você, por exemplo, se eu fosse fazer um mestrado na Unicamp, por exemplo, lá na Unicamp você tem direito ao restaurante universitário, mas aí não é para todo mundo. Aí você tem que fazer tipo uma seleção, igual essas que tinha aí no RU em Campina Grande antigamente. Então, assim, tem essas vantagens, sabe? Você tem que só saber escolher direito, escolher bem, assim. Então, por exemplo, se eu fosse dar uma dica para alguém que vai fazer um mestrado ou um doutorado em algum lugar, a ideia é ir sempre conhecer o lugar antes, sabe? No meu caso, eu aproveitei essa oportunidade de ir para a escola, né, tanto para conhecer o lugar, que eu ia procurar um lugar para ficar, para morar, por exemplo, e também para conhecer o laboratório melhor, né? Então, assim, você vai fazer um mestrado, sei lá, você quer fazer em Natal, então, sei lá, dá um jeito de ir um tempo antes, assim, uns 6 meses antes, uns 3 meses antes, e conhecer como que é o campus, e conhecer como que é. Quais são as vantagens que você vai ter, por exemplo? Se você vai ter alguma vantagem por ser aluno de mestrado, doutorado, e também já dá uma sondada na região, por exemplo, onde que é melhor para ficar e tal.
Às vezes não precisa nem ir, né? Pela internet mesmo você consegue fazer isso. Mas às vezes o contato pessoal é legal também, sabe? Então, assim, é a dica que se eu fosse dar uma dica para quem está terminando o curso, eu faria isso. Deu certo comigo, né? Geralmente é trabalhoso, é cansativo, você passa uma semana meio estressado, porque é ruim procurar lugar, e principalmente num lugar que você não conhece, né? Mas acho que meio que é fundamental, né? Você não tem como escapar disso. Exato. E agora tu tá, tipo, se encaminhando para o fim do mestrado, tá indo pro doutorado, como é que tá as tuas perspectivas, assim? Tu planeja já ir pro doutorado em algum... Tem locais em mente? Como é que tá esse processo de quem termina o mestrado e vai pensar no doutorado agora, no caso? Eu fiz a qualificação, né? Tem acho que umas 3 semanas atrás, sabe? Chama pré-defesa. Então, eu defendi o projeto do meu mestrado, né? Então, pelo tempo padrão, eu tenho que defender em fevereiro, por exemplo, em março, por aí. Mas como teve esse negócio de pandemia, né? E aí a gente que tem bolsa da CAPES, teve uma prorrogação, né? Primeiro teve uma prorrogação de 3 meses, depois teve outra de mais 3 meses. Então a gente tem mais 6 meses. Não é obrigado você usar, né? Mas fica a seu critério. Aí, por exemplo, no meu caso, eu não sei como eu vou fazer ainda. Eu tenho que conversar mesmo com o meu orientador a respeito sobre isso, sabe? De se a gente defende até fevereiro. Eu tenho material para defender até fevereiro. Mas se a gente quiser fazer mais alguma melhoria no trabalho, talvez a gente gaste um tempo a mais, sabe? Então, tá meio que se acertando para terminar o mestrado, né? Enquanto a doutorado, eu penso sim a respeito sobre isso. É uma coisa que é indispensável, né? Mas, assim, não pensei muito bem onde que eu vou fazer, sabe o que é que eu vou fazer. Mas uma coisa que eu tenho que fazer geralmente, quando você faz a graduação, você tem que fazer o exame unificado de física, né? Vocês já ouviram falar sobre isso, eu acredito. Que é uma Já prova que é como se fosse um Enem, né? Só que é para fazer pós-graduação em física. Então, isso. Uhum. ele redireciona assim para algumas universidades de ponta, né? A prova é um pouco difícil e tal, mas você consegue fazer e ir para alguns lugares. Então, o que tem que ser feito agora no meu caso, eu tenho que fazer o unificado, o exame unificado e também procurar algumas outras opções que estão por fora do exame unificado. Então, vai depender um pouco de como que a minha pesquisa vai andar. A princípio, eu queria ficar na Unicamp, porque já é lá em São Paulo mesmo, já em Campinas. Já continuaria a pesquisa lá mesmo. E também tem umas outras opções, mas ainda assim nada muito concreto, sabe? Eu acredito que é a mesma coisa que vocês vão passar, não sei em que período vocês estão, sabe? Mas eu acredito que quando vocês estiverem, tipo, se encaminhando para o último ano da graduação, vocês vão começar a ter esse mesmo questionamento aí, para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer agora? Mas a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça, até eu também, no caso, é fazer o exame unificado e ter uma boa nota, sabe? Com uma boa nota, aí você tem um leque de opções que é bem grande, e aí fica a seu critério a área que você quer fazer, escolher para onde ir, por exemplo. Então, assim, meu plano agora é terminar primeiro que eu tenho que fazer do mestrado, depois do exame unificado eu penso nisso aí, para onde é que eu vou, mas a opção que eu quero mesmo é ficar em Campinas mesmo. Vocês Sim. estão em que período? Vocês... Eu, em tese, estou no primeiro, mas eu vim de engenharia, no caso, aí dispensei metade do curso, basicamente. Eu estou, tipo, no quinto período, em E eu prática, né? tô literalmente no primeiro. E E o Raif é um pouco mais adiantado que eu, um É, período, mais ou menos. Luiz Felipe isso. tá aí? Tô sim. Mas tipo, tu já teve em mente fazer o mestrado em outro país? Ou, sei lá, tipo, fazer uma prova avaliativa para ir para outro país? E se teve, fala como é que é o sistema? Assim,
Eu eu tenho essa vontade, né, de fazer tipo um sanduíche, por exemplo. Que você passa um tempo, um período da sua pós-graduação, por exemplo, numa outra universidade. Meio que é o que está acontecendo agora comigo. Eu sou da UFCG, mas eu estou passando um tempo no LMLS. Daí eu volto para defender o mestrado aí em Campina Grande. Quando eu fui fazer o mestrado, surgiu uma oportunidade de fazer o mestrado na Dinamarca, né, que era até o professor Rodrigo que me indicou. Então, em geral, você tem que conhecer alguém, né, por exemplo, para lhe indicar, é sempre bom. Ou então você pode procurar mesmo por oportunidades, assim, é um processo mais tradicional. Mas com indicação sempre fica um pouco mais fácil. Aí surgiu essa oportunidade de ir para a Dinamarca, só que lá eles não tinham bolsa para mestrado, tinham bolsa para doutorado. Então eu resolvi ficar em Campina Grande mesmo e por NLS. E quanto ao doutorado, eu penso sim, sabe? Mas vai depender muito de onde você está, o lugar que você vai fazer o doutorado, com quem é seu orientador e tal. Então, assim, por hora eu não tenho muita informação sobre isso, sabe? O que eu sei é que, por exemplo, existem opções, né, de você ir para fora, fazer um mestrado full, totalmente fora, um doutorado também. Mas aí varia muito de país para país, né? O que você tem que ter é uma prova de proficiência, pode ser esse TOEFL, pode ser, tem outros também. Então você tem que ter uma nota que garanta que você sabe falar inglês. E no mais é seguir os critérios que a seleção para a universidade, do lugar que você quer tentar, vai te dizer, sabe? É só seguir os passos, assim. Mas o principal é ter a prova de proficiência, é a oportunidade de estar aberta, né? Se você estiver realmente disposto a ir, a pagar o preço de sair de casa, assim, ir para fora, sem conhecer nada, é um desafio também, é bom no final, mas a princípio não sei muita coisa sobre isso ainda não. Sim, sim. Raif, tem alguma pergunta que eu quero fazer? Não, Tá tranquilo. não tá me ocorrendo nada. Eu só ia perguntar a Vitor, tipo, que a gente sabe que o Sirius é tecnologia de ponta, é um dos aceleradores mais tecnológicos, né, atualmente no mundo. E, tipo, como tá sendo, né, trabalhar lá. Trabalhar lá é um termo meio que não está se aplicando agora, sabe, por conta da pandemia. Então, a minha experiência lá no LNLS, né, que é o laboratório em que o Sirius está localizado, dentro do CNPEM. O CNPEM é um centro nacional que ele tem 4 laboratórios nacionais lá dentro. Tem um laboratório de biociências, aí tem o LNano, que é o laboratório de nanotecnologia, tem o LNLBio, tem o LNLS também. E, no caso, o Sirius fica dentro do prédio do LNLS. Então, a minha experiência lá começou no começo desse ano, em janeiro. Então, eu fui para lá em janeiro. E, a princípio, ainda estava meio que começando a montar algumas linhas de luz, sabe? Não tinha nada, assim, acontecendo efetivamente em relação a isso. E aí veio a pandemia e algumas pessoas só algumas pessoas ficaram com acesso ao laboratório, por exemplo. Que são os pesquisadores, né, chefe, líder de grupo, por exemplo, alguns técnicos, e todos os estudantes, no caso, pós-graduação e pós-doc, essas coisas, todo mundo foi dispensado, né? Ficou fazendo trabalho em casa. Então, assim, eu não tenho muito contato com o laboratório. O que eu faço no mestrado é, por exemplo, eu estou fazendo uma análise dos dados que eu coletei quando eu fui lá no ano passado, em 2019, naquela terceira semana que eu fiquei lá, eu fiz algumas amostras, fiz alguns experimentos,
Não era no Sirius ainda, era no acelerador UVX, que chama, que era o acelerador que foi desativado. Então, eu tenho uns dados daquele tempo de feixe ainda e eu estou analisando eles, no caso. E quanto aos Sirius, o que eu sei hoje, por exemplo, é que algumas linhas já estão funcionando, já corre feixe por elas, já tem raio-x por elas, né? Vocês devem ver aí no jornal, por exemplo, na internet, que sempre passa pesquisa em relação a coronavírus, né? Que tem chamadas abertas para você fazer pesquisa lá. Então, a linha que eu tô, o grupo da linha de luz que eu estou inserido, que é o grupo da linha IP, a linha ela está sendo montada, né? Chama-se, está sendo comissionada. Então, ela está começando a ser montada agora. As peças estão chegando, os equipamentos estão sendo montados. Então, eu acredito que a partir do ano que vem, eu acho, por fevereiro ou março, é que ela deva estar, tipo, funcionando assim para você fazer testes, sabe? Mas quanto assim, a sensação que você tem por estar lá, não tem como você descrever, sabe? O lugar é muito bom, é muito bonito. Tem muita ciência sendo feita lá dentro, assim, coisa de alto nível mesmo. Então, se você tiver disposto, tipo, a trabalhar, sabe, você vai encontrar uma coisa para fazer lá. Não falta trabalho para você fazer. E a interação com o pessoal é muito boa, os pesquisadores são excelentes, todo mundo muito bem qualificado, todo mundo muito bem, assim, disciplinado, as coisas são muito organizadas mesmo, então é um laboratório único, assim, uma experiência única, sabe? Se alguém um dia tiver a oportunidade de fazer, participar de um programa como esse, que eu estou tendo, por exemplo, fazer um sanduíche lá, ou até mesmo ir para um mestrado ou um doutorado, por exemplo, lá em Campinas, ou algum lugar próximo lá que você tem acesso ao laboratório, os 2 anos do mestrado, os 4 do doutorado, então, assim, é um diferencial na sua carreira, sabe? Eu acredito. Porque é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Sim. E para a gente só não se estender demais, você deu várias dicas já de tipo do que um aluno na graduação deve pensar nesse momento. E no caso agora é só deixar tipo uma mensagem final para os alunos que estão vendo, de uma pessoa que já passou por todo esse percurso. Não sei muito bem o que dizer, sabe? Eu falo assim, pelo que eu sei, sabe? É um curso que não é fácil, física não é um curso fácil, mas ao mesmo tempo é um curso que é como qualquer outro, né? São 4, 5 anos, então 6 até, dependendo de alguns empecilhos que possam acontecer. Então, a ideia é sempre você perseverar, sabe? E ter sempre em mente aquela coisa que te desperta a fazer isso, sabe? Aí a seguir esse caminho, assim, por que fazer física? O que é que te motiva, sabe? Qual que é a tua força motriz? Então, eu acho que a principal tem que ser a curiosidade, né? Para um físico, assim, por quê? Assim, a pergunta é essa, por que isso funciona? Por que isso acontece assim? Então, essa pergunta é que eu sempre me faço às vezes, sabe? Quando eu tô um pouco desmotivado. Então, assim, se for para motivar, é sempre se perguntar por quê. E, cara, persevera, que é difícil mesmo, mas todo mundo consegue, sabe? No fim dá certo. Então, segue em frente, vai dar tudo certo. Trabalha firme, estuda, procura IC. Se não tiver como fazer IC com bolsa, faz sem bolsa, sabe? Às vezes a experiência na hora parece não valer tanto porque você não está ganhando dinheiro, não tem aquela bolsa de R$ 400 no fim do mês caindo na tua conta. Mas no futuro, sabe, na hora que tu estiver fazendo uma pós, ou até mesmo na hora que tu tiver que decidir, o que é que eu vou fazer agora quando eu acabei. Então, é uma, é uma experiência que vai ser um diferencial, sabe? Mesmo que tu não tenha ganhado nada na graduação.
Uma outra coisa também é, tipo, tem monitoria aí na física, né? Então, tentem fazer monitorias também, conversar bastante com os professores, assim. Participar de eventos é importante, mesmo que você não tenha trabalho, por exemplo, para apresentar, não tem um pôster para apresentar. Então, vai sem pôster mesmo, vai pelas palestras que vão ter, vai pelos professores que vão estar lá, sabe, por exemplo. Então, você sempre termina conhecendo alguém que é de um outro lugar, então você já tem uma noção de como que é a realidade naquela universidade que ela está e tal. Então, essas interações são sempre muito proveitosas. Então, assim, é perseverar e continua firme que no fim dá certo. Pois era isso. Agradecer a presença de Vitor aqui nesse projeto que a gente está fazendo de entrevistas. E agradecer também quem participou, né? Luiz e Raiz, que estão aí.